Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre relação entre fração, número decimal e porcentagem. Porcentagem é uma parte de um todo de 100 partes, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Então, vê só, a porcentagem, como o próprio nome sugere, é uma divisão por 100. Consegue ver essa relação entre o nome e o significado? Porcentagem. É uma divisão por 100. É uma razão ou uma fração tomada 100 a 100. Ou seja, se tivesse aqui, se eu quisesse saber como escrever 10%, como é que eu escrevo 10%? Na forma de fração. 10 com o denominador 100. Certo? Uma fração, 10%. 80%. 80 dividido por 100, né? Ou 65%. 65 por 100, beleza? Tranquilo aí, né? Até agora. Vamos continuar. Exemplo 1. Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que aprecia futebol é 75%, né? 75 por 100. Então, por quê? Porque de um total de garotos que é 100, 75 gostam de futebol. Então, o de baixo, como vocês sabem, é sempre o total. E o de cima vai ser a parte, né? Então, existiam 100 garotos em um grupo, né? E apenas 75 deles gostam de futebol. 75 de 100 que estavam disponíveis. Então, a gente lê aqui 75 sobre 100, ou diz que é 75%. Esse é o símbolo da porcentagem, beleza, pessoal? Então, tanto faz eu escrever assim como assim, ok? Como essa fração representa uma parte do total de 100 garotos, ela representa uma porcentagem desse grupo. Toda fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Então, vê só, aqui ele está fazendo o que eu acabei de fazer, ó, 75 por 100, que é a mesma coisa que 75% aqui, ó. Não foi isso que eu fiz ali? É a mesma coisa escrever 75 sobre 100 ou 75%. Então, podemos afirmar que 75% desses garotos gostam de futebol. Então, se isso aqui já é um possível probleminha, né? Ah, tinha 100 garotos e 75 deles gostam de futebol. Qual é a porcentagem de garotos que gostam de futebol? 75%, certo? Outro exemplo. De cada 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo feminino é. Então, quantas crianças temos no total, galera? Total. No total são 100, né? A cada 100. É uma razão a cada 100. E qual é a parte que nós estamos analisando? Nós estamos analisando as crianças do sexo feminino. Então, a cada 100, quanto é que são do sexo feminino? 46. 46 são meninas, né? Então, nós temos aqui uma fração de 46 sobre 100, que a gente pode ler também como 46%, certo? Aí aqui ele diz, 46% das crianças nascidas no Brasil são do sexo feminino. Como foi dito, toda e qualquer fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Essa característica facilita o cálculo da porcentagem de um número. Veja o próximo exemplo. Exemplo 3. Numa sorveteria, 30% dos 250 sorvetes vendidos por dia são de sabor morango. Quantos sorvetes de morango são vendidos por dia nessa sorveteria? Vê só, galera. Como é que a gente escreve 30%? Vou escrever aqui, ó, 30%. Como é que eu escrevo isso em forma de fração? Forma de fração, eu posso escrever isso assim, ó. 30 por 100. 30 dividido por 100, né? A gente já viu que isso aqui na matemática, ó, isso aqui na matemática significa vezes,
né? 30% de quanto? De 250. Eu estou procurando isso. 30% de 250 sorvetes vendidos, né? Quanto é 30% de 250 sorvetes vendidos? A gente vai ter aqui, ó, essa palavrinha de é multiplicação. Como é que multiplica este vezes esse? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Não tem número embaixo, professor. A gente finge que é 1, né? É imaginário aqui. Então vamos lá fazer essa conta. 30 vezes 250. Vamos fazer aqui no cantinho. 250 vezes 30. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. Tudo vezes 0 é 0, né? Terminei com esse 0, vou para o 3 agora. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Somar agora, né? 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 7 mais nada, 7. Então, aqui em cima ficou 7.500. E aqui embaixo vai ficar 100 vezes 1, que dá 100. A gente já viu como é que faz para fazer divisão por 10, por 100 e por 1000, que é muito fácil, né? Se eu estou dividindo por 100, eu tenho que andar duas casas, né? Duas casas para a esquerda, né? Então eu tenho 7.500 e vou andar duas casas para a esquerda e colocar uma vírgula. Então vai ficar 75. 75 é o resultado. Então é 75 o quê, na verdade, a resposta? É 75 sorvetes, né? São vendidos de sabor morango. Então, veja só, o exemplo pediu para a gente calcular 30% dos 250 sorvetes. Quanto é 30% de 250? 75, certo? Então são 75 sorvetes de morango que são vendidos nessa sorveteria. Beleza? Então aqui ele explica também o que foi que a gente acabou de fazer. Veja só a resposta. 75. A sorveteria vende 75 sorvetes por dia. Fácil, né, pessoal? Vamos ver outras formas de escrever porcentagem. Como a gente já sabe, ó, 30%, a gente pode escrever também assim, ó, 30 por 100. E também a gente pode escrever na forma decimal, ó, também vai dar certo na conta. Como é que a gente chegou a esse resultado? Galera, lembra que dividir por 100 é a mesma coisa que andar duas casas para a esquerda? Então, vê só, 30 por 100. Eu vou escrever 30 e vou andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Coloco uma vírgula aqui, ó. Então ficou 0,30, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, 15%. 15% é a mesma coisa que escrever 15 por 100, né? E se eu estou dividindo por 100, eu ando duas casas para a esquerda, lembra? 15 e vou andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Uma vírgula aqui. 0,15, tá vendo aqui, ó? Estão entendendo isso aí? A relação entre porcentagem, fração e número decimal? Tudo isso nós já estudamos, né? Veja aqui, ó, 29%. 29% é a mesma coisa que escrever assim, ó, 29 por 100. Se eu estou dividindo por 100, é a mesma coisa que pegar o número e andar duas casas para a esquerda, que seria 0,29, tá vendo aqui? E da mesma forma, 7%, né? É a mesma coisa que escrever 7 por 100, pegar o 7 e andar duas casas para a esquerda. Uma, duas, colocar a vírgula e preencher com zeros, né? Assim, aqui, ó, 0,07. Vamos continuar. Exemplo 4. Pedro guardou 12% de seu salário na poupança. Sabendo que o salário de Pedro é de R$ 1.500, quanto ele aplicou na poupança? Então a gente já sabe que ele aplicou 12%, né? Ele aplicou 12% do salário dele, que é 1.500. E foi isso que ele guardou na poupança, né? Então, nós vamos fazer essa conta, né? A gente sabe que esse dia aqui na matemática é vezes, né? É vezes. E a gente sabe que 12% se escreve como? Em forma de fração. 12 por 100. E essa conta nós já sabemos fazer. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo.
Vamos fazer essa conta. 12 vezes 1.500. Vamos fazer aqui no cantinho. 1.500 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 1. 2 mais 1, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar isso aqui agora. Aqui dá 0, 0, 0. 3 mais 5, 8. E aqui 1 dá 18.000. 12 vezes 1.500, 18.000. 100 vezes 1, 100. E eu tenho 18.000, né? Tenho 18.000 e estou dividindo por 100. O que é que eu faço? Ando 2 casas para a esquerda. Virou isso aqui, ó, 180. 180 é a resposta. Agora, 180 o quê? Do que é que o probleminha estava falando? Pedro guardou 12% do seu salário na poupança. E o salário dele era 1.500 o quê? Reais. Então a resposta é em reais também, tá, galera? Então, Pedro guardou R$ 180 na poupança, certo? Aqui, ó. Olha a resposta aqui, ó. Pedro guardou R$ 180 na poupança. Tá vendo que todo o cálculo que eu estou fazendo está batendo aqui com a explicação, né? Com o livro. Então, vamos fazer algumas atividades aqui para ver se vocês realmente entenderam. Vê só. Essas atividades eu vou fazer junto com vocês para que na próxima vocês consigam fazer sozinhos, tá certo? Ou melhor, essas atividades eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Copiem, vejam aí a explicação, copiem e as atividades a gente deixa para a próxima aula, tá bom?